Boa noite, pessoal do Amo Direito Portal F3. Vamos iniciar a nossa transmissão de Direito Administrativo, fazendo aqui essa grande revisão, essa grande análise dos principais tópicos cobrados na prova da OAB, da FGV e com base na análise das últimas questões. Então, como é que vai ser o nosso trabalho hoje? Ok? Vamos lá, eu vou sincronizar aqui com o computador para ficar mais fácil analisar, enxergar as mensagens, tá ok? Porque o celular ele está deitado. Então vamos ver aqui se eu consigo sincronizar com o meu monitor, ok? Pronto, já estou vendo, já estou conseguindo enxergar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos chegando, gente. Começamos aqui 9 horas em ponto. E como é que vai ser a nossa plataforma hoje? Olha só. O último exame foi o exame 24 e nós iremos analisar duas questões dos 5 últimos exames. Então, do exame 24, 23, 22, 21 e do exame 20. Então, eu selecionei para vocês duas questões de cada exame e tentando abranger aqueles temas mais importantes, ok? Inclusive tem coisa recente do Supremo Tribunal Federal que altera gabarito do último exame. Uma questão que no exame 24 esteve certa, e o gabarito foi certo, mas que se fosse feita hoje, ela já não estaria mais. Na verdade, não foi nem por decisão do STF, mas em razão de alteração legislativa. Nós iremos falar sobre isso. O pessoal tá chegando, Brasília, Fortaleza, Belém do Pará, Recife. Muito bom, muito bom. Então daqui só 2, 3 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando, ok, gente? Para que a gente possa comentar. Vocês pegaram as questões? Então o link para baixar as questões estava nas publicações. Espero que todos estejam aí com as questões na mão, porque aí ficará muito mais fácil a gente analisar, ok? Então vamos lá, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, muito bom, maravilha. É sempre muito bom a gente ver essa participação em massa de todo o Brasil, democratizando aqui o ensino do direito e hoje especificamente do direito administrativo, com esse trabalho belíssimo do Portal F3 em parceria com o Amo Direito. Então olha só, hoje nós trabalharemos o tema agente público, intervenção do Estado na propriedade, responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa, serviço público com foco em PPP, parceria público-privada, bens públicos e organização administrativa. Ok, São Luís do Maranhão, tô vendo aí, colega Sami que já postou o link para que vocês possam baixar as questões. Quem não baixou as questões, então corre aí, baixa a questão, porque eu vou começar em 2 minutos, hein? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tô vendo aqui, vou começar, hein? Tô vendo aqui, Rondônia, São Paulo. Maravilha. Lógico, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, claro que é Brasil. Eu falei de todo mundo aqui que eu vi, né? Goiás. Pronto, maravilha. Perfeito, Sami. Vamos lá. Então, olha só, gente, a nossa primeira questão é uma questão nós vamos fazer em ordem decrescente, tá? Então, as questões do exame 24, depois do exame 23, 22 e assim sucessivamente até chegarmos no exame 20. Então, a primeira questão do exame 24 correspondeu à questão de número 32 e todos os tipos de prova que eu utilizei foi o tipo 1. Então, essa numeração aqui da prova original é referente à prova tipo 1, ok? E o tema é serviço público, parceria público-privada, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler a questão para vocês e aí a gente analisa o tema, analisa as alternativas dentro daquilo que for
é pertinente, considerando também o espaço de tempo que nós iremos trabalhar, beleza? Então, olha só. Um Estado da Federação lançou um grande programa de concessões como forma de fomentar investimentos diante das dificuldades financeiras por que vem passando. Por meio desse programa, ele pretende executar obras de interesse da população e ceder espaços públicos para a gestão da iniciativa privada. Como parte desse programa, lançou edital para restaurar um complexo esportivo com estádio de futebol, ginásio de esporte, parque aquático e quadras poliesportivas. Diante da situação acima, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. O Estado alega não ter dinheiro, um Estado da Federação, mas ele precisa fazer obras. Então o que é que ele faz? Ele lança um edital para buscar investidores no setor privado, através de um grande programa de concessões. E o que é que caracteriza a concessão? Bom, o que caracteriza a concessão é que a remuneração daquele que é contratado pela administração e que nós vamos chamar de concessionário. Então nós temos o poder concedente e o concessionário, a remuneração do concessionário, ela será feita pelo próprio usuário do serviço e isso distingue a concessão do contrato comum, regido pela Lei 8666 de 93, a Lei Geral de Licitação e Contratos. Então, se a administração contrata uma construtora para construir uma obra e a administração paga a construtora, estamos falando de um simples contrato de obra pública regido pela Lei 8666. Mas se a administração contrata uma construtora para que ela construa a obra e explore a obra que ela construiu, e a construtora será remunerada não através da remuneração, mas através da cobrança de tarifas, por exemplo, junto aos usuários, junto aos administrados que irão usufruir daquela obra. Então, estamos falando de um contrato de concessão, ok? E um contrato de concessão que pode ser uma concessão comum ou uma concessão especial. A concessão comum é aquela regida pela Lei 8987 de 95. E a concessão especial é a PPP, a parceria público-privada, regida pela Lei 11.079 de 2004. Qual a grande diferença da concessão comum para a concessão especial? É que na concessão especial, adicionalmente à tarifa cobrada pela concessionária dos usuários, haverá uma contraprestação do parceiro público para o parceiro privado. Simplificando, no contrato de PPP, nessa concessão especial, sobremaneira quando falamos da espécie concessão patrocinada, que é uma modalidade de parceria público-privada, a concessionária vai receber de dois lados. A concessionária vai receber de duas fontes. A concessionária, o parceiro privado, vai receber tanto a tarifa dos usuários, como vai receber também uma contraprestação do parceiro público, ou seja, da administração pública. Enquanto na concessão comum, a concessionária ela será remunerada exclusivamente através da cobrança feita junto aos usuários do serviço, na concessão especial, que é a PPP, em especial na modalidade patrocinada, a concessionária recebe tanto dos usuários, como recebe também uma contraprestação do parceiro público, que será paga ao parceiro privado. Compreenderam isso? Vejamos então as alternativas, ok? Vamos lá. A letra A diz assim: o Estado pode optar por celebrar uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada,
desde que o contrato tenha valor igual ou superior a 20 milhões de reais e que as receitas decorrentes da exploração dos serviços não sejam suficientes para remunerar o particular. Essa afirmação ela está correta, ou pelo menos a época em que a prova foi realizada, ela estava correta. Então, o que é que acontece? O Estado repassa por meio de uma concessão a construção desse grande complexo esportivo, contendo estádio de futebol, ginásio de esportes, parques aquáticos e quadras poliesportivas. Pois bem, se fosse suficiente para a concessionária a remuneração única e exclusivamente através do pagamento feito, dos pagamentos feitos pelos usuários, poderíamos falar de uma simples concessão comum da Lei 8987. Ocorre que, nesta hipótese em especial, a cobrança feita pela concessionária junto aos usuários do serviço não vai ser suficiente para remunerá-la. Então, adicionalmente a esses pagamentos que serão feitos pelos usuários do serviço, haverá ainda uma injeção de capital do poder público para a concessionária, ou seja, uma contraprestação pecuniária que será paga pela administração, que é o parceiro público, a ela, a concessionária, que é o parceiro privado. Isso caracteriza a parceria público-privada e que pode ter duas modalidades, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Então eu vou falar sobre elas para vocês. Olha só. Então vamos aproveitar e chamar a atenção de alguns tópicos importantes sobre a Lei 11.079, a Lei de Parceria Público-Privada, beleza? Olha só. A lei diz expressamente no seu artigo 2º que a parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão. Então, PPP é contrato administrativo de concessão, ok? E que admite duas modalidades. A modalidade patrocinada, de que tratou a questão, e a administrativa. A modalidade patrocinada, a concessão patrocinada, é a própria concessão de obras e de obras públicas de serviços de que trata a Lei 8987, de concessão comum, mas quando há, adicionalmente, a tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Beleza, pessoal? E a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços públicos, de prestação de serviços, mas em que é a própria administração que é a usuária do serviço, diretamente ou indiretamente. Então, a concessão administrativa é quando é a própria administração que é usuária do serviço, ainda que o contrato envolva a execução de obra ou o fornecimento e instalação de bens ou de equipamentos, ok? Compreenderam? Perfeito. Olha só, se a concessão, ou seja, se é um contrato de concessão em que não há adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação paga pelo parceiro público ou parceiro privado, então não poderá ser considerada uma concessão patrocinada. Compreenderam? E aí, onde é que vem o X da questão? É que a Lei 11.079, ela veda no artigo 2º, parágrafo 4º, a realização de contrato, a celebração de contrato de PPP, cujo valor seja inferior, então preste atenção, na época que a prova foi feita, não poderia uma PPP ser celebrada com valor inferior a 20 milhões de reais. E por isso
que o gabarito foi a letra A, porque a letra A diz que o contrato teria de ter um valor igual ou superior a 20 milhões de reais. Mas tenham muita atenção com isso, porque esse dispositivo ele foi alterado recentemente. Ele foi alterado pela Lei 13.529, que foi uma lei de 4 de dezembro de 2017. Então, uma lei recente, uma lei de pouco mais de um mês. E de acordo com a nova lei, o contrato de PPP não poderá ter valor inferior a 10 milhões. Então, o que antes era 20 milhões, agora é 10 milhões, ok? Antes, não preste atenção a isso. Antes, não se permitia um contrato de PPP com valor inferior a 20 milhões. Agora se admite. O que não pode haver é um contrato de PPP inferior a 10 milhões. Então mudou o limite. O limite mínimo para PPP era de 20 milhões, ou seja, de 20 milhões para cima poderia ter PPP. Agora de 10 milhões para cima pode ter PPP, ok? Além disso, não se configura uma parceria privada, ou seja, uma PPP, ela não poderá ter como objeto único do contrato a execução de obra pública ou o fornecimento de mão de obra ou ainda o fornecimento ou instalação de equipamentos. Se o objeto do contrato for exclusivo, pode ter isso também, mas se for exclusivamente execução de obra, fornecimento de mão de obra, fornecimento ou instalação de bens e equipamentos, então não se configura parceria público-privada, ok? O prazo de vigência de uma PPP é de 5 anos, o mínimo de 5 anos e o máximo de 35 anos, ok? Então, o mínimo é de 5 anos, inclusive, e o máximo de vigência do contrato de PPP é de 35 anos. Beleza, pessoal? Vamos seguindo. A letra B diz assim: a constituição de sociedade de propósito específico, a SPE, estamos falando aqui da letra B, já comentando, que é uma sociedade empresária dotada de personalidade jurídica e incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, deve ocorrer após a celebração de um contrato de PPP. A letra B está errada, ok? Como já vimos, a letra A, ela foi o gabarito correto à época. Hoje, essa questão não teria resposta, né? Porque o dispositivo legal que dava suporte à letra A, como falamos, ele foi alterado, a questão da alteração dos 20 milhões para 10 milhões, ok? Então a letra B está errada. Por quê? Porque a constituição dessa SPE, Sociedade de Propósito Específico, de acordo com o artigo 9º da lei de PPP, ela deve ocorrer antes da celebração do contrato de PPP. É lógico, o objetivo da celebração, ou melhor, da formação da SPE, ou seja, da Sociedade de Propósito Específico, é implantar e gerir o objeto da parceria. Então é evidente que essa sociedade de propósito específico não poderia ser formada após o contrato, mas sim antes. Ok, gente? Então, o artigo 9º da lei diz que a formação da sociedade de propósito específico, ela é formada, sociedade de propósito específico. Então, o nome já diz tudo. Ela é criada para um propósito especial. Qual é o propósito especial da SPE? Implantar e gerir o objeto da parceria, e a celebração, a constituição da SPE deve ocorrer antes da celebração do contrato de PPP e não depois. Então a letra B está errada também. Vamos à letra C. O contrato deverá prever o pagamento de remuneração fixa vinculada ao desempenho do parceiro privado, segundo metas e padrões de qualidade e disponibilidade nele definidos. Olha, a questão já tem uma contradição em si mesma. Percebam, se a remuneração é fixa, como é que ela estará vinculada ao desempenho? Ora, se a remuneração está vinculada ao desempenho, significa que quanto maior for o desempenho, maior será a remuneração. Portanto, fiquem atentos. No contrato de PPP, poderá haver a previsão de remuneração variável. Então, o artigo 6º, parágrafo 1º
da Lei 11.079, diz que o contrato de PPP poderá prever o pagamento do parceiro privado com remuneração variável, vinculada ao desempenho da concessionária. Chamo a atenção que a possibilidade de remuneração variável está presente também em outra lei, que é a Lei 12.462 de 2011, é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, a Lei do RDC. E essa possibilidade de remuneração variável na Lei do RDC está presente no artigo 4º, inciso 4, e também no artigo 10 da Lei 12.462, e o artigo 10, parágrafo único, por sua vez, diz expressamente que a utilização de remuneração variável lá no RDC, ela deve ser motivada e, evidentemente, deve respeitar o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Vamos imaginar que a empresa contratada pela administração tem uma remuneração, tem um desempenho tão surpreendente que aí, se a remuneração for ser paga proporcionalmente a esse desempenho, termine por extrapolar o limite orçamentário previsto para aquela contratação. É evidente que isso não pode acontecer. Então, por maior que seja o desempenho da contratada, mas o pagamento da remuneração variável estará limitada o limite, né, deverá respeitar o limite orçamentário previsto para aquela contratação, ok? Vamos então para a letra D, que diz: a contraprestação do Estado deverá ser obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço, que é objeto do contrato de parceria público-privada. Dessa forma, não é possível o pagamento de contraprestação relativa à parcela fruível do serviço contratado. Isso está errado. Por quê? Vamos em parte. A primeira parte da afirmação está correta, ou seja, a contraprestação do Estado deverá ser obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço que é objeto da PPP. Isso está correto. Está no artigo 7º caput da Lei 11.079. Lógico, a administração não vai pagar se o serviço não tiver sido disponibilizado. Ok? Pronto. Agora, o erro da letra D está na segunda parte, quando diz: não é possível o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço contratado. Aí isso está errado. Isso está errado por quê? Porque a lei prevê, no artigo 7º, parágrafo 1º, ela diz que é facultado à administração, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de PPP. Então, se já existe, repare, uma parcela do serviço fruível, então é possível, é facultado à administração pagar a contraprestação referente a esta parcela já fruível. Compreenderam? É uma questão razoável. Até, vamos lá, vamos adiantar, hein? Questão 2, também do exame 24, o tema é improbidade administrativa, Lei 8.429, também é um tema recorrente da nossa prova do AB. Então vamos lá. Questão diz, questão de número 2. Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário, ajuizada em desfavor de José, servidor público estadual estável, o juízo de primeiro grau, após os devidos trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e às demais imputações que constam da inicial. Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão, meus amigos, é uma questão de bom senso. Se o agente que causou o ato de improbidade, ou que praticou o ato de improbidade, e que gerou prejuízo, ao erário, é evidente que pode haver a decretação da medida de indisponibilidade. Ela está prevista no artigo 7º da lei. Ok, mas é evidente que essa indisponibilidade não pode recair em face de um valor superior ao próprio prejuízo que foi causado. A indisponibilidade deve recair sobre bens
que assegurem o ressarcimento integral, mas não necessariamente sobre todo o patrimônio do agente, mas sim sobre bens que assegurem o ressarcimento integral do dano, ou então a medida de indisponibilidade pode recair também sobre o acréscimo patrimonial que foi indevidamente obtido pelo agente, ok? Então, por conta disso, essa decisão que determinou a indisponibilidade de todos os bens do indiciado, ou seja, de bens em um valor superior aos danos que foram causados, é evidente que é uma medida inválida, é uma medida desproporcional. Por isso, ela merece ser reformada. Agora, ela merece ser reformada porque, vamos lá, a letra B de bola diz: ela deve ser reformada considerando que somente podem ser objeto da cautelar, ou seja, da medida de indisponibilidade de bens, os bens adquiridos depois da prática dos atos de improbidade imputados a José. Isso está errado. E por que está errado? Porque o STJ tem jurisprudência firme no sentido de que a indisponibilidade dos bens, essa medida cautelar inominada prevista no artigo 7º da Lei 8.429, ela deve recair, ela deve alcançar tantos bens quantos necessários a garantir, né, as consequências financeiras da prática do ato de improbidade, mesmo em relação àqueles bens adquiridos anteriormente à conduta ilícita, ok? Então, é possível que a medida de indisponibilidade recaia sobre bens que foram adquiridos antes da conduta da prática do ato de improbidade. Então, por isso, a letra B de bola, ela está errada. A letra C diz que ela deve ser reformada, mas não é possível, porque não é possível, né, por ausência de previsão legal, a determinação de tal medida cautelar em ações civis públicas por atos de improbidade. Isso está errado. Por quê? Porque a lei prevê sim a medida de indisponibilidade no artigo 7º. A letra D de dado diz que ela deve ser reformada porquanto a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Perfeito, conforme nós falamos aqui. Então, o gabarito é letra D de dado. A medida de disponibilidade está prevista no artigo 7º e, de acordo com a literalidade da lei, a medida de indisponibilidade de bens, ela só pode acontecer em duas modalidades de improbidade: a improbidade que causa prejuízo ao erário e a improbidade por enriquecimento ilícito. Então, não há previsão literal da medida de indisponibilidade de bens para a modalidade de improbidade por ofensa a princípio, embora haja precedente do STJ nesse sentido. Mas pela literalidade da lei, só é possível falar em indisponibilidade de bens para improbidade por enriquecimento ilícito e improbidade em face de prejuízo ao erário, ok? Acerca da indisponibilidade de bens, vou passar rapidinho aqui para vocês mais algumas características com fundamento na jurisprudência do STJ, ok? Vamos lá? A medida de indisponibilidade não tem natureza de sanção, é uma medida cautelar, ok? Agora, ela pode ser decretada em caso de forte prova indiciária, ou seja, não é razoável se aguardar a prática de atos concretos para que se determine a indisponibilidade. Até porque, se você esperar a prática de um ato concreto para a medida de indisponibilidade, então isso vai esvaziar o conteúdo da própria medida de indisponibilidade, que tem por objetivo garantir um resultado prático em caso de uma condenação. Ok? Além do mais, o perículo in mora, ele é considerado presumido na hipótese. Então, o perículo in mora, ele é considerado implícito. Ok? O perículo in mora implícito e se admite, para a medida de disponibilidade, a forte prova indiciária. Estamos na questão de número 2, ok? Analisando a medida de indisponibilidade de bens, o gabarito é letra D de dado. O que é mais importante? Olha que questão importante, que decisão importante do STJ.
A indisponibilidade de bens no caso de ato de improbidade, ela pode recair sobre bem de família. A medida de indisponibilidade pode recair sobre bens de família na ação de improbidade administrativa, ok? Mais uma, a medida de indisponibilidade, ela pode ser requerida tanto incidentalmente na própria ação de improbidade, como ela pode ser uma ação cautelar autônoma, pode ser proposta neste sentido também, ok? Então a visão do STJ com base aí no CPC revogado, ok? É possível a decretação da medida de indisponibilidade inaudita altera paz, ou seja, antes da oitiva do réu? Sim, claro, é possível a decretação da medida de indisponibilidade, ainda que o réu não tenha sido ouvido, ou seja, uma medida inaudita altera parte, ok? A decretação da indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da inicial da ação de improbidade. Outro ponto importante, que já foi decidido pelo STJ, é que não cabe o decreto de indisponibilidade de bens quando o eventual ressarcimento já estiver assegurado por meio de hipoteca. E para a gente concluir, importante não confundir a medida de indisponibilidade de bens, que é uma cautelar inominada do artigo 7º e que, portanto, não exige a individualização dos bens sobre os quais recairá a medida de indisponibilidade, com a outra medida cautelar que a lei prevê, que está no artigo 16, que é a de sequestro de bens. Enquanto a indisponibilidade é uma cautelar inominada, a medida de sequestro de bens é uma cautelar nominada e exige a individualização dos bens, ok? O sequestro exige individualização de bens, mas a cautelar inominada de indisponibilidade não exige essa individualização dos bens, ok? Se entende também que a medida de indisponibilidade de bens, ela seria uma medida, uma providência anterior ao sequestro de bens que está previsto no artigo 16. A Lei 8.429 prevê 3 medidas cautelares: indisponibilidade do artigo 7º, sequestro de bens do artigo 16 e tem no artigo 20, parágrafo único, a possibilidade do afastamento preventivo, afastamento cautelar por decisão administrativa ou judicial do agente público com o objetivo dele não influenciar na apuração dos fatos em análise. Vamos lá, pessoal, questão 3, hein? Questão 3 aqui do exame 23. O tema é Organização Administrativa Brasileira. Ok, pessoal? Vamos lá. Exatamente. São todas as questões e os gabaritos e os números das questões que eu indiquei no material para vocês do tipo 1. Ok? Então, olha só. Questão 3. O Estado Alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constituiu uma sociedade de economia mista para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo. Acerca do regime de pessoal de tal entidade, integrante da administração indireta, assinale a afirmativa correta, ou seja, o regime de pessoal de quem? De uma sociedade de economia mista? Gente, muito fácil. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Então é evidente que, sendo pessoa jurídica de direito privado, o regime de pessoal será de direito privado. Será um regime de CLT, um regime seletista, um regime de direito do trabalho. Todavia, apesar de ser um regime de direito do trabalho, o ingresso no emprego público deverá ser precedida de prévia aprovação em concurso público. Isto porque a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 2, exige concurso público tanto para o provimento de cargos públicos efetivos, como também de empregos públicos,
ok? Registrando que somente poderá adquirir a estabilidade aqueles que ocupam cargos públicos e efetivos após 3 anos de efetivo exercício. O empregado público, apesar de concursado, ele não poderá, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, adquirir a estabilidade. Então vamos aqui. A letra A diz: por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária a realização de concurso público. Gente, falso, tá? Eu vou adiantar aqui para poder a gente chegar na questão 10. Falso. B, de bola. É imprescindível a realização de concurso público para o provimento de cargos e empregos em tal entidade administrativa, certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar a estabilidade mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Constituição da República. Há vários erros. Primeiro, na empresa pública, na sociedade de economia mista, não há cargo público, mas sim emprego público. E o segundo erro é que, como falamos, o ocupante de emprego público, embora concursado, não irá adquirir a estabilidade. A letra C diz assim: deve ser realizado concurso público para a contratação de pessoal por tal entidade administrativa e a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição da República, caso sejam recebidos recursos do Estado alfa para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. É o gabarito da questão. Então, questão de número 3, o gabarito é letra C. De quê, pessoal? Letra C de coração. Ok? Deve-se fazer concurso público. E a questão do teto. O teto de remuneração, aquele teto que está previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, ele se aplica aos empregados públicos das empresas públicas, da sociedade de economia mista, se aplica sim ou não? Bom, de acordo com o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal, o teto de remuneração se aplica aos empregados, né, das empresas públicas, sociedade de economia mista, se e somente se essa empresa estatal receber recursos do poder público para o pagamento de despesa de pessoal ou custeio em geral de suas atividades. Então, é preciso que a questão diga isso. Olha, é uma empresa pública que recebe recursos da União, do Estado, do Distrito Federal, do município para pagamento de despesa de pessoal ou para o custeio em geral de suas atividades. Aí, nesse caso, ela atrai a incidência do teto de remuneração. Se a empresa estatal, empresa pública, sociedade de economia mista, não receber esses recursos, né, do poder público, então ela não observará, não estará submetida ao teto de remuneração do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Ok? Perfeito. Vamos, então, à letra D de dado, que diz assim: a entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário e o de emprego público para admissão de pessoal. Já sabemos que isso está errado. Se é empresa pública, direito privado, regime de direito do trabalho, regime de CLT, regime de emprego público sem estabilidade. Ok? Próxima questão, questão de número 4, o exame 23. O tema é intervenção do Estado na propriedade. E diz o seguinte: o Estado X pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um imóvel com área necessária. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar, por utilidade pública, um enorme terreno de propriedade da União para construir o edifício desejado. Então, o que é que nós temos aqui? Um Estado que resolveu desapropriar um imóvel da União. Pode, meus amigos? Um Estado desapropriar o imóvel da União? Não, não pode. O que pode é o contrário. Então, fiquem atentos. De acordo com a Lei Geral da Desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365/41, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 2º,
a União pode desapropriar, ou seja, pode haver a desapropriação, o que se chama desapropriação de cima para baixo, do ente político maior em relação ao ente político menor. Ou seja, a União, ela pode desapropriar bens dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, de territórios. Os estados poderão desapropriar bens dos municípios, mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, o município desapropriar um imóvel do Estado, um bem do Estado ou da União, o Estado desapropriar um imóvel da União, isso não pode acontecer. É o que se chama na jurisprudência de desapropriação ascendente, do ente político menor para o ente político maior. Não pode haver. É vedada a desapropriação ascendente. Então, neste caso, o Estado não poderia desapropriar este imóvel da União, ok? Vejamos as alternativas. A letra A diz: a União pode desapropriar imóveis dos estados, atendidos os requisitos previstos em lei, mas os estados não podem desapropriar imóveis da União. Verdade. Resposta da questão 4, letra A. Agora é importante registrar também que para que haja essa desapropriação, seja a desapropriação de bem público, é possível a desapropriação de bem público sim, mas a desapropriação de cima para baixo, ok? Do ente político maior em relação ao bem pertencente ao ente político menor. Para que haja essa desapropriação de bem público, é preciso que haja autorização legislativa do ente expropriante. Então, o ente político maior que quer desapropriar um bem público do ente político menor, é preciso que ele esteja previamente autorizado por lei. Então, é preciso que haja autorização legislativa do ente expropriante. Agora, professor, em alguma situação excepcional, seria possível um município desapropriar um bem da União? Seria possível isso? Meus amigos, olha só, excepcionalmente, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite que o município desaproprie um bem da União, desde que haja uma autorização do presidente da República via decreto. Então, a jurisprudência do STJ, ela admite que um município, ou então que um estado, desaproprie um bem de uma pessoa administrativa vinculada à União, ou seja, de uma entidade federal, entidade da administração direta federal vinculada à União, ou um bem da própria União, desde que haja uma autorização por decreto do presidente da República. A jurisprudência admite isso, ok? Mas, via de regra, o que é que você vai dizer? Que o município não pode desapropriar bem do Estado, nem bem da União. Que o Estado não pode desapropriar bem da União. Seria a desapropriação ascendente que é vedada. Ok, pessoal? Então, as demais alternativas, automaticamente, elas estão erradas neste caso. Vamos à questão de número 5, que também é uma questão sobre intervenção do Estado na propriedade. Questão de número 5 do exame 22. Extraída, do exame 22, questão do número 5 aqui no nosso roteiro. Certo, gente? Vamos lá. O município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis, os quais ameaçam ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Diante do iminente perigo público, a residências e a vida de pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta de seu patrimônio, para realizar as medidas de contenção pertinentes. Assinale a opção que indica a adequada modalidade de intervenção na propriedade privada para a utilização do maquinário necessário. Meus amigos, qual é a modalidade de intervenção que diz respeito a perigo público iminente? Requisição administrativa com fundamento no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Então, gente, a modalidade branda ou restritiva de intervenção que se relaciona com a utilização de bens
móveis ou imóveis, ou a utilização de serviços do setor privado, em caso de perigo público iminente, é a requisição administrativa com fundamento no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, mas ninguém precisa ficar preocupado porque a Constituição Federal assegura ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então imagine uma perseguição policial, você passou na sua OAB, advogado famoso, fez um concurso, comprou seu carro dos sonhos, e o policial está numa perseguição, o carro capotou, parou, ele sai da viatura, dá uma carteirada, pede seu carro para continuar a perseguição, porque certamente o bandido vai praticar logo mais um outro crime. E nessa situação de perigo público iminente, o que é que você deve fazer? É evidente que você irá entregar o carro satisfeito por atender o interesse público e sem qualquer preocupação, porque se houver qualquer prejuízo no seu veículo, a Constituição Federal assegura uma indenização ulterior. E é evidente que se está na Constituição Federal, ninguém ousará desrespeitar. Não é isso? Então, questão 5, gabarito letra A, requisição administrativa. Vamos à questão 6, que foi extraída do exame 22 também. O tema é agente público. Beleza? Todo mundo acompanhando. Vamos lá, minha gente. Vamos passar nessa OAB 2018. É o ano da OAB, hein? Vamos nessa. O município Beta procedeu ao recadastramento de seus servidores efetivos e constatou que 6 bacharéis em contabilidade exerciam variados cargos na estrutura administrativa, todos providos mediante concurso público. Verificou também que existiam 10 cargos vagos de auditores fiscais de tributos, decorrentes de aposentadorias havidas nos últimos anos. O município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando sua estrutura funcional de modo a reenquadrar aqueles servidores como auditores fiscais de tributos. Então, eram servidores, bacharéis em contabilidade, exercendo diversos cargos, como existiam 10 cargos vagos de auditores, em razão de aposentadorias. Então, o que foi que a administração pensou? Eu vou pegar esses outros servidores e vou enquadrá-los no cargo de auditor fiscal. Vou fazer isso internamente. Pode, minha gente, fazer isso? Mas é evidente que não, porque há aí uma flagrante ofensa à exigência constitucional de concurso público, do artigo 37, inciso 2. Não há alternativa para a administração. Para provimento de cargo efetivo, deve haver prévia habilitação em concurso público, fora situações excepcionalíssimas, ok? Agora, olha só, chegou na sua prova e tem assim: o provimento de todo e qualquer cargo público exige prévia habilitação em concurso público. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque se for cargo em comissão, cargo de confiança, aqueles que se destinam à atividade de chefia, direção e assessoramento, como diz o artigo 37, inciso 5, não é isso? Nesses casos, não haverá a necessidade do concurso público. Então, concurso público é para cargo efetivo, ok? Então, a resposta certa, aqui é a letra A, que diz que a medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige um concurso público específico. Perfeito. Vale registrar também o teor da súmula vinculante 43. Essa súmula correspondia à súmula de número 685. 685 que foi convertida na súmula vinculante 43, que diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em um cargo que não integra a carreira
na qual ele estava anteriormente investido. E com qualquer invencionice da administração que venha permitir que alguém fez um concurso para um cargo X e vá parar em um cargo Y, sem concurso público necessário para o investimento neste segundo cargo, é evidente que haverá uma inconstitucionalidade, ok? Obviamente, as demais alternativas aqui da questão 6, elas estão erradas. E vamos, conforme eu já comentei aqui, vamos à questão de número 7, uma questão extraída do exame 21. Então já fizemos duas do exame 24, duas do exame 23, duas do exame 22 e vamos agora para a questão do exame 21, tema bens públicos, ok? Ó, só vou fazer uma observação aqui porque eu estou vendo alguns comentários falando de contratação temporária. A contratação temporária, ela tem fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que admite ao poder público a contratação por prazo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepção no interesse público. Só fiquem atentos ao seguinte, que essa contratação temporária, ela não exige concurso público, você não faz o concurso público para essa contratação temporária, por exemplo, professor substituto da Universidade Federal. Mas é preciso ficar atento também que este servidor temporário, ele não ocupará cargo público. O servidor temporário, que é admitido com fundamento no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, via de regra por meio de um processo seletivo simplificado que tecnicamente não é concurso público, ele não ocupará nem cargo público, nem emprego público. Ele apenas exercerá uma função, mas ele não é titular nem de cargo e nem de emprego. E a Constituição Federal só exige concurso público para cargo, efetivo e emprego. Portanto, a ausência de concurso público para a contratação temporária não é uma exceção, à exigência de concurso público para cargo. Por quê? Porque o contratado temporariamente não ocupa cargo. Ok, pessoal? Beleza. Então vamos voltar aqui para a questão 7, questão de bens públicos. Vamos que vamos. A Sociedade Limpa Tudo S.A., ou seja, Sociedade Anônima, é empresa pública estadual destinada à prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. Tal entidade administrativa foi condenada em vultosa quantia em dinheiro por sentença transitada em julgado, em face de cumprimento de sentença. Para que se cumpra o título condenatório, considerar-se-á que os bens da empresa pública são o quê? Repare que é uma questão que, na verdade, está versando aí de dois temas. Está versando o tema organização administrativa, está falando de empresa pública e também versa sobre o tema bem público. O início da questão diz assim: a Sociedade Limpa Tudo S.A. é uma empresa pública, ou seja, uma empresa pública na forma de sociedade anônima. Só um parênteses. Pode isso, pessoal? Pode uma empresa pública ser sociedade anônima? Pode. Porque a empresa pública, mesmo com base no novo regime das estatais, da Lei 13.303 de 2016, mas o entendimento é que aquela regra de que a empresa pública pode revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito permanece. Então ela pode ser sociedade anônima ou pode assumir qualquer outro modelo de organização empresarial que o direito brasileiro permita. Agora, a sociedade de economia mista, sim, ela só pode ser uma sociedade anônima. Banco do Brasil S.A., Petrobras S.A., uma empresa pública pode ser S.A. também, porque ela pode ser qualquer coisa. Beleza? E os bens? Os bens dessa entidade são públicos ou privados? Olha só. Embora integrantes da administração pública, mas são entidades de direito privado. E o Código Civil, no seu artigo 98, diz expressamente que são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, sendo considerados particulares todos os demais. Então, meus amigos, não tem conversa, é muito simples. É pessoa jurídica de direito público,
o bem é público. É pessoa jurídica de direito privado, não importa onde esteja, dentro ou fora da administração. É bem particular, é bem privado. Ah, professor, mas Celso Antônio... Beleza. Celso Antônio tem um posicionamento diferente, mas o posicionamento que tem sido adotado nas provas, inclusive no OAB, é o posicionamento com fundamento no Código Civil. Então, mesmo integrante da administração pública, os bens das empresas públicas de sociedade de economia mista, já que elas são pessoas jurídicas de direito privado, são considerados bens privados, bens particulares. Ok? Beleza. Agora, olha só. Se o bem, ainda que considerado particular, privado, como pode ser de uma concessionária de serviço público, o ônibus da empresa privada que presta serviço de transporte coletivo, se o bem estiver afetado, atrelado, ligado diretamente à prestação de um serviço público, então, apesar de continuar sendo bem privado, ele atrai alguma daquelas características dos bens públicos. Por quê? Por conta de quê? Bom, por conta do princípio da continuidade do serviço público que decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, neste caso, a resposta da questão é a letra C de casa, C de coração, que diz que os bens dessa empresa pública que presta serviço público são bens privados, mas, se necessários à prestação de serviços públicos, não poderão ser penhorados. Ok? Por quê? Porque estão atrelados à prestação de serviço público, então eles atraem algumas daquelas características. E por falar nisso, quais são as características dos bens públicos? Bom, a inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada, a impenhorabilidade, não pode ser objeto de penhora, a imprescritibilidade, no sentido de que não podem ser objeto de uso capião, e a não onerabilidade, não vai poder onerar um bem público como uma hipoteca, por exemplo, ok? A não onerabilidade que decorre da característica até da inalienabilidade também, ok? Então vamos para frente e fica atento, gente, dá uma olhadinha lá no artigo 99 do Código Civil, tá? Que classifica os bens públicos quanto à destinação, quanto à afetação em bens públicos de uso comum do povo, como os rios, os mares, estradas, ruas, praças, os bens de uso especial e os bens de uso dominicais. Lembrando que a possibilidade de alienação de um bem público incide apenas em relação aos bens dominicais, os bens desafetados. Beleza? Vamos lá, a nossa próxima questão, questão 8, que é uma questão do exame 21, trata do tema responsabilidade civil do Estado. Ok, minha gente? É um tema também recorrente na OAB. Obrigado, pessoal, que está elogiando a aula. Fico muito feliz, ok? Aliás, vocês sabem que o maior combustível do professor é exatamente o reconhecimento do aluno e, sobretudo, quando o trabalho se mostra eficiente no sentido da sua aprovação na OAB, no concurso, no sentido do aprimoramento do seu conhecimento, seja numa pós ou mesmo no exercício da sua advocacia privada, ok, pessoal? Então, muito obrigado. Vamos à frente aqui. Questão de número 8. José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso em decorrência da execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após seu recolhimento ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela, ok? Então, logo após seu recolhimento ao estabelecimento prisional, ele foi assassinado por um colega de cela. Acerca da responsabilidade civil do Estado pelo fato ocorrido no estabelecimento prisional, assinale a afirmativa correta, ok? Vamos lá. Letra A. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque está presente o fato exclusivo de terceiro, que rompe o nexo de causalidade, independentemente da possibilidade de o Estado atuar para evitar o dano. Meus amigos, olha só. O grande ponto aqui é morte de detento, ok? Isso já é um ponto
batido na jurisprudência. O Estado responde pela morte ou mesmo pelo suicídio de preso. Responde pela morte ou pelo suicídio daquele que está sob a sua custódia. Sim, e inclusive a jurisprudência do STF diz que essa responsabilidade é objetiva, porque apesar de decorrer de uma conduta omissiva, e quando a gente fala de responsabilidade por omissão, nós normalmente falamos de uma responsabilidade subjetiva, mas neste caso esta omissão é uma omissão específica, porque ela decorre da inobservância de um dever de garante. O Estado, ele tem um dever de garante específico em relação à pessoa que está sob a sua custódia. Não é uma omissão geral, é uma omissão específica em relação àquela pessoa que está cumprindo pena em um presídio. Então, neste caso, omissão específica, a responsabilidade é objetiva. Além do mais, como sabemos, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 49, estabelece como um direito fundamental, assegura aos presos o respeito tanto à sua integridade física, como também à sua integridade moral. Então a letra A está errada. A letra B diz que não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade, então também está errada, porque nesse caso o Estado responde sim. A letra C de casa diz que estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota na matéria a teoria do risco integral. Então, o início está correto, realmente o Estado responde, mas não porque adota a teoria do risco integral. No Brasil, é adotada a teoria do risco administrativo, que é aquela que admite a adoção de excludente de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro. Agora, excepcionalmente, se cogita a adoção da teoria do risco integral no Brasil, em algumas situações, exemplo, dano decorrente de acidente nuclear, ou seja, danos nucleares, atentado terrorista contra a aeronave brasileira, dano ambiental. Então, em algumas situações se cogita a adoção do risco integral. Mas a grande regra é que o Brasil adota a teoria do risco administrativo. E é fundamental, quando se fala em responsabilidade civil, meus amigos, a leitura e o conhecimento do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A letra D de dado diz: estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o poder público tem um dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. Verdade. E é um dever, inclusive, um dever constitucional, artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Sobre o tema, vou chamar a atenção de duas decisões muito importantes, todas elas, meus amigos, fixadas em tese. Ok? Então, tese fixada em recurso extraordinário sobre o regime de repercussão geral. Então, vamos ficar atentos. A primeira tese, que foi fixada em 2016 e que diz respeito exatamente à questão. E diz o seguinte: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. Beleza? Então, tese fixada em 2016. E agora uma tese recentemente fixada. Uma tese fixada, não tão recentemente, mas vai fazer um ano aí, em fevereiro de 2017. Que é o seguinte: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Então, tese fixada sob regime de repercussão geral. Beleza? Vamos aqui à penúltima questão, questão 9, também de responsabilidade civil do Estado. A gente já estourando aqui um pouco o nosso tempo, mas vamos lá. Essa questão agora do exame 20.
que foi a prova que foi reaplicada em Salvador. Exame 20. Caio, policial militar do estado X, abaurou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Júlio, proprietário do veículo atingido, ingressou com demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de se perquirir a culpa do agente. Nesse caso, não, questão 9. Questão 9 agora. Nesse caso, vamos lá. A questão, ela vai arguir a ação de regresso. Pode entrar com ação de regresso? Não pode entrar com ação de regresso? O que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º? Que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, sendo o Estado condenado, ele pode ou deve, na verdade, ele deve entrar com ação de regresso por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. Deve entrar com ação de regresso contra o agente. E quando a gente fala, vamos lá, gente, questão processual. Quando a gente fala de ação de direito de regresso, o direito de regresso pelo Código de Processo Civil, meus amigos aí, doutores em processo civil, está relacionado o direito de regresso com qual modalidade de intervenção de terceiros? Qual modalidade de intervenção de terceiros se relaciona com o direito de regresso? Denunciação à lide ou denunciação da lide. A pergunta é, quando o Estado estiver sendo processado pelo administrado em razão do dano causado por um agente público no exercício dessa função, o Estado ele está obrigado a denunciar a lide ao agente público para garantir o direito de regresso? Sim ou não? Não, não está. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o Estado não precisa denunciar a lide ao agente público para garantir o seu direito de regresso. Por quê? Porque o seu direito de regresso tem fundamento expresso constitucional. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Bom, diante disso, a resposta da questão é a letra C de casa. A letra C de coração, que diz que pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. Essa é a resposta, é a letra C de casa. Atenção, esse pode aí não está, em verdade, no sentido de faculdade, não. Esse pode está no sentido de poder, ou seja, pode porque o Estado tem o poder de entrar com ação de regresso. Ele tem este poder, porque, em verdade, não há uma faculdade para o poder público. O poder público está obrigado a ingressar com ação de regresso por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. Compreenderam? E agora, meus amigos, chegando aqui na última questão, para não cansar vocês, eu sei que já estão todos cansados de saco cheio do professor Alexandre Medeiros. Então vamos aqui para a última questão. O tema é agente público, questão extraída lá do exame 20, com o subtema teto remuneratório. É um tema muito cobrado, viu, gente, na OAB, essa questão do teto. Então vamos estudar o artigo 37, inciso 11, e os parágrafos 9º, parágrafo 11 e 12 do artigo 37. Repetindo, artigo 37, inciso 11 e parágrafos 9º, 11 e 12 da Constituição Federal. Muito importante esse estudo acerca do teto de remuneração. Vamos lá. Paulo é servidor concursado da Câmara de Vereadores do município Beta há mais de 15 anos. Durante esse tempo,
Paulo concluiu cursos de aperfeiçoamento profissional. Graduou-se no curso de economia. Exerceu cargos em comissão e foi promovido por merecimento. Todos esses fatores contribuíram para majorar sua remuneração. Considerando a disciplina constitucional a respeito dos servidores públicos, assinale a afirmativa correta. A letra A diz assim: o teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio ao subsídio do prefeito do município B. Tá certo ou errado? Bom, ele é um servidor público municipal? Se é servidor público municipal, gente, o subteto, seja para o Poder Executivo ou Legislativo, realmente é do prefeito e a questão está certa. Então, o gabarito da questão 10 é letra A. Letra A de quê? Letra A, para a gente terminar com chave de ouro, letra A de amor. Letra A de Alexandre. Letra A de aprovação. Ok? Então, no âmbito municipal, o subteto é o do prefeito. No âmbito estadual, vamos ter subteto diferente por poder. Poder executivo, teto é o do governador. Poder legislativo é o do deputado estadual ou distrital, se for Distrito Federal. E se for judiciário, é o subteto do desembargador, limitado este a 90,25%, ou seja, 90,25% do subsídio do STF. E no plano federal é o teto geral, que é o do subsídio do ministro do STF. Mas, meus amigos, tem um ponto muito importante para falar para vocês, que inclusive também é foi tese fixada pelo STF em 2017. Quando um agente público está acumulando cargos públicos, considerando-se as hipóteses constitucionalmente previstas de acumulação, o teto se aplica ao total da remuneração, somando todos os cargos, ou incidirá o teto em cada cargo individualmente de forma independente. Compreenderam? Digamos, o teto é 10. O teto é 10. Eu estou acumulando o cargo A e o cargo B. Eu vou poder ganhar 20, ou seja, o teto por A, 10, o teto pelo cargo B mais 10, ficar com 20, ou no total, somando tudo que ele recebe, a remuneração de A, somando com a remuneração de B, e neste total é que não poderá ultrapassar o teto. E aí, o teto se aplica para cada cargo isoladamente ou se aplica ao total, somando tudo o que o agente público recebe? Foi até uma polêmica recente aí envolvendo uma ministra, não foi isso? Então, olha só. O STF já fixou no ano passado tese em série de repercussão geral, dizendo o seguinte, que nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição, que é o teto, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos cargos, quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Compreenderam? Ou seja, no caso de acumulação de cargos, empregos, funções constitucionalmente permitidas, o teto será considerado isoladamente para cada vínculo e não referente à somatória de tudo, que é a somatória dos ganhos do agente público. Então, se o teto é 20 e ele tem 2 cargos, ele vai poder receber 40. Ou seja, o teto vai ser considerado isoladamente e não em relação ao somatório total dos ganhos dele. Compreenderam?
Meus amigos, eu vou repassar rapidamente aqui o gabarito, tá? Para quem não pegou. Questão número 1, letra A de amor, de aprovação. Questão de número 2, letra D de dado. Questão 3, letra C de casa. Questão 4, A de amor. Questão 5, A de amor. Questão 6, ó, A de amor, pra gente começar 2018 amando e sendo aprovado. Questão 7. Questão 7 foi C de coração. Questão 8 foi D de dado, D de dedo, Q de Deus. Questão 9 foi C de coração. Questão 10, A de amor. Meus amigos, muito obrigado pela presença aqui de vocês, ainda aqui do outro lado da tela. E vamos juntos, vamos com o Portal F3, com essa magnífica parceria com o Amo Direito. Vamos juntos, vamos passar no AB. Eu quero feedback de vocês, ok? Quem gostou, agora sim é o momento, pode colocar bastante coração e pode bater palma. E nós nos encontramos no próximo Periscope aqui, na próxima transmissão. Boa noite para todos vocês. Vamos aqui encerrar a transmissão.